Olá, turminha! Tudo bem com vocês? Espero que estejam todos bem. A Pro está com muitas saudades. E vocês? Quem aí está com saudade da escola? Levanta a mão! A gente espera que em breve possamos estar novamente reunidos, né, para fazer os cultos lá na escola, para fazer as aulas e assim nos encontrarmos mais uma vez. Hoje nós vamos começar o nosso culto relembrando o versículo que nós lemos na semana passada. A Pro vai ler para vocês. Portanto, vão e façam discípulos de todas as nações. Está escrito lá em Mateus 28, 19a. Foi a missão que Jesus deixou aos seus discípulos. Jesus, nós vimos na semana passada que depois que ele ressuscitou, ele começou a aparecer para os seus discípulos e a ficar junto dos seus discípulos. E naqueles dias, Jesus falou a respeito de um presente muito especial que os discípulos ganhariam do céu. O que vocês imaginam que tem aqui dentro dessa caixinha dourada? Eu gosto muito de ganhar presentes. E vocês? Jesus havia falado aos discípulos que eles ganhariam um presente, algo muito precioso para a vida deles. E que eles deveriam esperar e querer muito esse presente. Daqui a pouco nós vamos abrir essa caixinha aqui para ver do que se trata. Vamos então para a nossa história de hoje? Deixa a Pro trazer para cá o nosso visual, os nossos personagens, que são os discípulos. Lembra, né, que a Pro contou que depois que Jesus ressuscitou, ele então apareceu aos discípulos e voltou a conviver com os discípulos. E a Bíblia nos diz que ele fez isso durante 40 dias. Durante 40 dias, Jesus novamente esteve na terra com os discípulos. Mas, um dia, Jesus estava conversando com eles, falando a respeito dessa missão e desse presente que eles receberiam. E Jesus fala para eles: vocês não devem sair de Jerusalém. Vocês devem permanecer todos juntos até que vocês recebam esse presente do céu. Então, enquanto Jesus falava com eles, algo muito especial aconteceu. Jesus começou a subir aos céus. E os discípulos viram Jesus subindo entre as nuvens o cobrindo. E Jesus foi levado de volta para o céu, para estar junto com Deus Pai. Então, depois que Jesus ressuscitou e permaneceu um tempo com seus discípulos, Jesus voltou a morar no céu, junto com Deus Pai, assim como ele também mora dentro do nosso coração. E os discípulos presenciaram isso e agora estavam aguardando pelo presente que Jesus falou, que eles receberiam em breve. Então, um dia, durante uma festa que acontecia em Jerusalém, a festa de Pentecostes, os discípulos estavam todos reunidos em casa, assim como Jesus havia falado para eles que deveriam permanecer, juntos reunidos em Jerusalém. Então começaram a ouvir um som muito forte, um barulho de um vento muito forte. O que seria aquilo? De repente, eles viram que esse vento, como que entrasse na casa, se transformasse em línguas de fogo. E essas línguas de fogo repousaram sobre a cabeça dos discípulos, mas ninguém se machucou, ninguém se queimou. Esse fogo era a presença do Espírito Santo que estava vindo sobre eles. Era o presente que Jesus havia falado naquele dia. Olha só, vamos abrir a caixinha dourada e aqui nós vamos ver que o presente, aqui nesse coração está escrito o Espírito Santo. Quem é o Espírito Santo? É o Espírito de Deus, o Espírito de Jesus, que habita em todo aquele que crê que Jesus é o Senhor, que Jesus é o Salvador. E esse poder e essa presença do Espírito de Deus, do Espírito Santo, na vida dos discípulos, fez toda a diferença para que eles completassem a missão,
para que eles tivessem coragem para ir falar do amor de Deus, do amor de Jesus por todos os lugares da terra. Naquele dia mesmo, quando o Espírito Santo veio sobre os discípulos, eles começaram a falar em línguas diferentes. Lembra que eu falei que Jerusalém estava numa festa? Tinha pessoas de vários lugares ali na cidade de Jerusalém. De repente eles começaram a ouvir um barulho ali na casa dos discípulos. E cada um ouvia a sua própria língua ali sendo falada, glorificando a Deus, falando da palavra de Deus na sua própria língua. Era o poder do Espírito Santo sobre a vida dos discípulos. Então, o discípulo Pedro, cheio da presença do Espírito Santo, começou a pregar o Evangelho. Começou a falar para aquelas pessoas todas sobre o sacrifício de Jesus e que elas deveriam aceitar esse sacrifício nas suas vidas, que teriam os seus pecados perdoados por Jesus e que seriam salvas. E aquelas pessoas, então, abriram o coração para Jesus. E naquele dia, mais de 3.000 pessoas aceitaram Jesus no seu coração e começaram a andar junto com os discípulos e a crer naquilo que Jesus havia feito. Então, hoje nós vimos essa história desse presente tão especial que os discípulos e que também nós podemos receber, a presença do Espírito Santo de Deus na nossa vida. Lembra que eu contei para vocês que Jesus havia voltado ao céu? Mas os discípulos não estavam sozinhos para completar a missão. Agora eles tinham a companhia, a ajuda do Espírito Santo que estava dentro deles. Eu não sei se vocês lembram que Pedro era um discípulo que uma vez saiu do barco para encontrar com Jesus e andar sobre as águas, mas a fé dele era pequenininha. Quando ele viu as ondas, quando ele ouviu o vento, ele ficou com medo e afundou. Também quando Jesus foi preso, Pedro, ele negou Jesus, ele disse por 3 vezes que ele não conhecia Jesus. Mas depois que ele foi revestido do Espírito Santo, que o Espírito Santo estava dentro dele e com ele, Pedro foi um discípulo muito corajoso e pregou a muitas e muitas pessoas. E muitas pessoas conheceram a Jesus através da vida de Pedro e dos outros discípulos. E assim, a missão que Jesus havia dado para eles começava a se completar. Nós vamos, durante esses cultos, os próximos cultos, ouvir mais sobre o que esses discípulos fizeram, para onde eles foram, quantas coisas eles viveram depois que o Espírito Santo estava com eles. Jesus não estava mais presente pessoalmente como ele esteve durante algum tempo, mas ele estava presente na pessoa do Espírito Santo, que agora estava dentro do coração de cada um deles, assim também como ele pode estar dentro do nosso coração. Amém? Então vamos agora orar, agradecer a Jesus por essa palavra e agradecer porque a palavra de Deus também chegou até nós, pela obediência dos discípulos, pela obediência de muitas pessoas que durante muito e muito tempo foram pregando o Evangelho. E hoje nós podemos conhecer a palavra de Deus, conhecer o amor de Deus por nós, porque essas pessoas tiveram coragem de cumprir a missão que Deus deu para cada uma delas. Vamos orar então? Feche seus olhinhos, mãozinhas de oração. Obrigada, Senhor Jesus, por mais esse culto que nós podemos fazer, que mesmo à distância, o nosso coraçãozinho pode receber a Tua palavra. Obrigada, Espírito Santo, porque o Senhor veio, o Senhor habitou entre os homens, o Senhor habita no nosso coração também, quando nós temos Jesus na nossa vida. Obrigada, Jesus, por cada criança da Escola Betânia. Senhor, esteja guardando cada uma delas, abençoando, dando alegria, Senhor, dando ânimo para fazer as tarefinhas de cada dia. Abençoa o papai e a mamãe, abençoa as famílias, ó Deus. É o que nós te pedimos nessa tarde de culto, em nome de Jesus. Amém? Na semana que vem vamos continuar então sabendo o que aconteceu com
com os discípulos agora cheios da presença do Espírito Santo, tá bom? Um beijo da Pro, tenha uma abençoada semana.